Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Criativa o João Brás, ele que está representando, digamos assim, a sociedade nesta coleta, posso dizer assim. João, sim. Bom dia, prazer em recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bom, prazer meu estar aqui, cidade muito bonita, muito interessante estar aqui. Legal. Ô João, como é que está sendo feito? É uma coleta, é uma campanha de coleta de alimentos, de utensílios rurais, que vão ser doados e vão ser levados para onde? Para que a população, para que o ouvinte possa entender como é que está funcionando essa coleta aqui em Botucatu. Certo. Essa se chama Coleta Solidária, as pessoas podem encontrar no Facebook por esse nome, Coleta Solidária, e é uma continuação das ações que a gente fez dia 9 de novembro no país inteiro, 50 cidades, mais as capitais e mais 12 países articulados para trazer para a população, para trazer para a sociedade civil brasileira o massacre que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Então, depois das manifestações, nós criamos o Fórum Permanente de Acompanhamento da Causa Guarani Kaiowá, e muita gente aqui de Botucatu, muita gente mesmo, aderiu e até nas manifestações também, as pessoas, o MASB, pessoas que são conhecidas aqui já por realmente atuar em causas de meio ambiente. E essa coleta solidária é justamente uma continuidade, porque nós avisamos ao poder público, né, a presidente Dilma Rousseff, que nós ficaríamos atentos ao resultado. Nós nos manifestamos dia 9 e criamos o Fórum de Acompanhamento Permanente para que nós soubéssemos o resultado. Só para que as pessoas que estão ouvindo saibam rapidamente, vou dar um panorama do que está acontecendo lá no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, há 50 anos, o governo brasileiro deu títulos de posse de terra para que aquele território fosse explorado, fosse colonizado. Então, os fazendeiros foram para lá para plantar soja. Foi quando começou mais ou menos o agronegócio. Sim. Aqui no Brasil. E a partir daí começou o massacre continuou, na verdade, né? Começou em 1500. Mas o agrotóxico que é usado na plantação é jogado no rio, onde eles tomam banho e bebem a água. Os fazendeiros que falam que os índios são preguiçosos e que são armados, isso tudo é mentira. Eu tive pessoalmente lá nas tribos no Mato Grosso do Sul, porque no dia 9 nós fomos buscar 2 lideranças lá. Então, é um posicionamento de acompanhar o que está acontecendo e de determinar que a sociedade brasileira não pode deixar que isso continue. Não pode deixar. São famílias como as nossas que estão lá. Para vocês terem ideia, tem uma tribo que está cercada, não tem acesso por estradas, porque o fazendeiro cercou todas as estradas com pistoleiros lá. E só tem um cabo que atravessa um rio de 80 metros, que é muito caudaloso, é muito perigoso, e crianças, mulheres grávidas têm que passar por esse cabo. Então, se no nosso país a gente não tiver a consciência de que a gente precisa valorizar o cidadão brasileiro, precisa valorizar a vida humana, a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente imaginar que só o fazendeiro é o demônio da história, demonizar a imagem do fazendeiro, a gente também não vai conseguir encontrar o equilíbrio da situação, porque ele recebeu a posse da terra pelo governo. Ele foi para lá incentivado pelo governo. Então a ideia é fazer em todo o país uma coleta, também para levar a discussão, para levar esse assunto para as casas das pessoas, porque muita gente acha que índio é preguiçoso, índio não quer trabalhar. E o interessante é que quando a gente falou assim, olha, a gente pode ajudar vocês com o que vocês precisarem, o país todo está articulado nisso, o que vocês precisam? Antes da comida eles falaram, a gente precisa trabalhar. Só que aqui a gente não tem condição, porque o nosso método de vida, o nosso método de sustento foi destruído quando tiraram a mata da gente. Então, naquele momento em que muita gente ficou sabendo da carta de enterro coletivo, que foi a carta do líder indígena, que falou assim, olha, a gente está aqui, manda logo um trator para enterrar a gente, porque a gente não vai sair daqui. E muita gente achou que era carta de suicídio, e não era. A partir daquele momento, muita coisa começou a acontecer, e o que a gente está vivendo aqui hoje é resultado disso. É muito importante que as pessoas que estão escutando saibam que o próprio governo brasileiro massacrou pelo menos 80 mil índios, o exército brasileiro, isso é comprovado, jogou gás, mandou tropas, mataram muitos índios. Muitos índios. Então a ideia é divulgar as páginas na internet, no Facebook, o site da Organicidade, que é organicidade.com.br, do Coletivo Formiga, que é coletividadeformiga.com.br, onde tem conteúdo sobre isso.
Porque, na verdade, o que a gente tem é o seguinte, é o agronegócio que sustenta o Brasil. Na verdade, o que a gente vive é a Petrobras e são as commodities, né? A gente vive disso. Então, a gente tem que entender que a gente precisa do agronegócio e que a gente tem os índios precisando refazer esse modo de vida ancestral que eles têm e de ter agricultura familiar. Né? Então, a gente vai incentivar a agricultura familiar, que sustenta mais de 80% do nosso... Né, das casas, das pessoas aqui no país, e encontrar uma maneira de permitir com que esse agronegócio continue, só que agora com uma roupagem diferente, dando prioridade para o espaço dos índios. Eles que vão ser os poceiros na terra agora, eles que vão ser a minoria, mas no sentido positivo, no sentido de realmente dar uma cara nova para tudo que a gente faz aqui nesse país. Tá. Então, essa coleta solidária ela é uma campanha nacional, né? Internacional. Internacional até, que está passando por Botucatu. Então, quem está ouvindo, como é que a pessoa pode contribuir? Como é que o cidadão pode contribuir? O que ele pode levar? Onde ele pode levar? Basicamente, a coleta é de mantimentos, água, a comida, né, alimento não perecível, água, e de ferramentas de trabalho na roça. Qualquer ferramenta? Qualquer ferramenta, machado, tudo. Bota, sementadeira, arados, pessoas de empresas que puderem doar arados, vai ser pequenos arados, é muito bom, porque trabalhar a terra sem o arado é muito difícil para eles, né? E eles já têm essa cultura de agricultura familiar, então vai ser muito, muito bom que a gente leve a possibilidade de trabalho para eles. E aqui em Botucatu, onde que a pessoa pode levar a doação? Então, aqui, na verdade, os responsáveis são as pessoas que desencadearam as manifestações do dia 9 aqui também. E aí Pode levar em qualquer rádio, em qualquer ponto público, né? Em qualquer todas ponto as público. rádios que foram divulgadas, né? Sim, sim. Nós temos aqui 5 rádios em Botucatu: a Cultura, a Clube, a Criativa, a Municipalista, a F8. Pode levar em qualquer desses pontos, que daí serão, claro, a gente vai comunicar os responsáveis locais, né? Sim, sim. E aí, quando terminar a coleta, que vai terminar dia 31 de janeiro agora, e a gente vai levar esse comboio para lá. E vai partir caminhão, tudo? Tudo. É um processo diferente. Você imagina quantas situações críticas a gente tem nesse país, né? E a gente conseguiu articular uma rede pelo Facebook que pode vir a ser uma ferramenta essencial para perceber essas demandas sociais e atender de uma forma rápida. Então, tipo, a pessoa que está escutando, de repente, não conhecia a causa dos índios, ou de repente ainda não conhece, mas conhece uma outra causa, tenha certeza de uma coisa: se o nosso país estiver articulado, se a gente estiver unido, nas cidades, nos estados, a próxima vez que rolar uma catástrofe como que está prestes a acontecer no Rio de Janeiro agora, e já está acontecendo muita morte, muita destruição, rapidamente o socorro vai chegar a essas pessoas. Rapidamente. Porque a gente vai ter braços em todos os locais do país, já vai estar articulado, já vai ter ciência dos processos de logística que são necessários para fazer ações desse tipo. Então, é muito importante participar com a doação, é muito importante procurar as pessoas aqui de Botucatu que desencadearam esse movimento, porque se a nossa sociedade se unir, a gente vai ser mais forte. E agora está acontecendo com os Guarani Kaiowá. Só que essa ânsia por poder e por dinheiro e pelo que o capitalismo traz, né, que esse modelo traz, ele pode chegar na gente também, né? Pode chegar na minha família. De repente, o agrotóxico que está matando o índio lá no Rio é o mesmo que está causando câncer aqui em Botucatu, porque as pessoas comem o produto de lá. A soja vem de lá, o etanol que é usado nos carros aqui vem de lá. E essa terra que é onde se fabrica o etanol, onde é plantada a cana, é subsidiada pela ESSO. Então a gente tem toda uma estrutura de produção que às vezes a gente participa sem perceber. Então agora, sabendo do que está acontecendo, a gente pode simplesmente preferir comprar outros produtos e preferir se posicionar de uma forma diferente. Tratar a família dos índios lá como se fosse a nossa, para que quando chegue a nossa hora, tomara que nunca chegue, mas o dia da diversidade sempre acontece. Mas quando acontecer isso com a gente ou com as pessoas que estão próximas a gente já está articulado de uma forma que a gente possa reagir prontamente a isso. Certo. Então, João, hoje 90% dos internautas estão conectados no Facebook. Então, para quem está na internet agora e está com a página do Facebook aberta ali, digita então Coleta Solidária. Coleta Solidária. A partir dali vai conhecer todo o trabalho e vai fazendo uma pesquisa minuciosa, né? Exatamente. Tem Coleta Solidária, tem a página do Coletivo Formiga também, que é uma iniciativa que a gente está
que a gente teve justamente para facilitar a operacionalização disso, né? Para criar um contexto ideológico também que considera a formiga o agrupamento perfeito. Elas se ajuntam, pegam a sua comida, fazem as suas casas, entendeu? E a gente que é ser humano, que teoricamente tem inteligência, a gente não consegue se articular para garantir o mínimo, que é alimentação e casa para todos os seres humanos nesse planeta. E as formigas dão um exemplo muito bom para a gente de que não precisa ter indústria, não precisa ter nada. Basta querer fazer, basta querer que aconteça com o próximo, com a gente, com o próximo que acontece com a gente, certo? Querer o bem para todo mundo. E essa coleta solidária, ela tem um tempo determinado? Começou em novembro, teve uma passeata na Rua Armando de Barros, né? Se eu não me engano. Sim. Começou em novembro, na tarde de um sábado, eu me lembro de uma passeata na Rua Armando de Barros. Ela tem um tempo determinado ou não? Sim, ela tem um tempo determinado. A coleta em si, ela vai até o dia 31 de janeiro. Né? A partir do dia 31 de janeiro, a gente vai fazer esse comboio que vai percorrer algumas cidades, as cidades que já fizeram as manifestações e que se articularam para fazer essa coleta agora, e fazer eventos em cada parada desse comboio, entendeu? Com transmissões ao vivo de Poste TV, com imprensa, com médicos, assistência médica, e tudo isso é feito de uma forma que leva em consideração os parâmetros que foram colocados pelo governo através da FUNAI para a saúde do índio. Então a gente não está fazendo uma coisa que é irresponsável, que leva em consideração só a nossa visão de que o índio deve ser ajudado. Nós temos representação dos coletivos indígenas que atuam na região, que é o Atiguaçu, representação terena, representação dos Guarani Kaiowá, Perito Cuê. Então a gente tem basicamente uma equipe que tem um antropólogo, que é um doutor, que é a maior autoridade que a gente conhece a respeito do que se conhece dos povos indígenas no Brasil, principalmente dos Guarani Kaiowá, que é o Spence Pimentel, a doutora Kenarik, que é desembargadora. Então, tudo isso foi feito, historiadores, antropólogos, para que a gente intervisse ou pensasse na intervenção ou na não intervenção, em como intervir num território indígena que tem características ancestrais sensacionais que estão sendo perdidas agora, e como levar ou proporcionar dignidade para esse grupo de pessoas sem colocar em risco a necessidade que eles têm de reafirmar a sua cultura, né? É uma questão muito, muito importante, que é um debate também que a sociedade pode absorver, né? Porque assim, os indígenas, eles tinham um plano de manejo sensacional. Eles viviam aqui há milhares de anos e não derrubavam nenhuma árvore que não fosse para fazer canoa ou para fazer lenha. Certo? A gente chegou no país, destruiu toda a cobertura vegetal que tinha e acabou com a vida deles. Acabou. Então agora a gente tem que pensar uma maneira de readaptação, né? De perceber, de deixar que eles demonstrem de forma natural, da forma mais espontânea possível, como deve ser a nossa inserção e o que a gente deve fazer para ajudá-los. Tá certo. João, o nosso tempo está esgotado, infelizmente, mas eu agradeço a sua presença aqui, parabenizo pela iniciativa e, como sempre, com o apoio aqui da Criativa FM. E vamos lá, o pessoal digitar no Facebook Coleta Solidária e interagir sobre o tema. Muito obrigado. Como? Vocês podem ser um ponto. Sim, claro. A Criativa pode ser um ponto de coleta. Então, eu já vou pedir a sua autorização para a gente colocar isso na página do Coletivo Formiga. Sim. E na Coleta Solidária. E a gente vai divulgar todos os parceiros que apoiaram em todas as ações que a gente fizer, porque não é só boicotar quem não faz, é incentivar massivamente quem está sensível a essas causas. Tá certo. Muito obrigado a você, o pessoal de Botucatu aqui, foi muito bem recebido. Pessoalmente, e a causa sempre encontra muito apoio aqui. Muito obrigado, pessoal de Botucatu, a Thelma, o Masbi, quem são as pessoas? Muito mais pessoas, muita gente. Você acaba citando um, acaba cometendo o pecado de não colocar o resto, né? Tá, João. Então, João, obrigado, bom dia para você.